consagro a ti, mestra e rainha. Eu me consagro a ti, Mãe de Deus em minha. Eu me consagro a ti. 7h24. Bom dia, meus queridos radiovintes da Radioatividade. É bom demais. Frequência FM 98,5. E deste programa Católicos em Ação, você que já está sintonizado, ligou o seu raidinho, ou seja, no rádio ou no celular, você que está em casa preparando o café, você que já tomou café, já saiu de casa, você que está pegando a estrada, Deus te abençoe, Deus te faça feliz, Nossa Senhora da Boa Viagem, interceda por ti. Você que já entrou nas salas, seja da Pascom, seja de Ariane, Paulina, na página da nossa paróquia, na minha página e também da Radioatividade. Você, internauta, bom dia, Deus te abençoe e te faça feliz. Vamos iniciar o nosso programa pelo sinal da Santa Cruz. Livra-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fátima Silva já está aqui, internauta. Bom dia, sua bênção, Padre. Maria do Carmo, Ana Carla Barreto, Isabel Araújo, Josilda Maria, Rita Correia, Teofânia Joana, Clécia Lúcia. Tem mais. Deus os abençoe e faça feliz. Também Zenaide Cruz, Zezé Brito, José Constantino, Edinalva Câmara, Janete Araújo, Valéria Alves Tavares. Graças a Deus, o acesso está muito bom. Sandra Maria. E Josilda diz, bom dia, sua bênção, Padre Adivânio, Deus abençoe. Fátima Silva, mais uma vez, diz, peço oração por minha cunhada, Maria das Neves, que mora em Feira de Santana, Bahia. Vou rezar por ela. Deus abençoe e faça feliz. Também Maria Ramos está aqui. A nossa Marinha. Deus abençoe. Severina, bom dia. Padre Adivânio, sua bênção. Peço oração pelo meu irmão Severino. Que Deus abençoe o Senhor e sua família. Ronaldo Câmara já entrou, já está ligadinho. Edilene Eduarte, também Deus abençoe e faça feliz. Cláudia Paulina já está sintonizada. Sandra Maria diz, bom dia, Padre. Peço oração para o avô da minha sobrinha que está na UTI. Vamos rezar. Ontem eu postei e rezei por todos os idosos, sobretudo os que estão na UTI. Cristina Correia, Deus te abençoe. Teofânia Joana diz, bom dia, Padre, sua bênção. Hoje agradeço por mais um ano que minha filha Carla Lidiane está fazendo. Mais um ano de vida. Deus abençoe. Feliz aniversário, Carla. A nossa beata, Deus faça feliz. José Constantino diz, bom dia. Célia Maria. Ronaldo Câmara diz, bom dia, sua bênção, Padre, Deus abençoe. E Daniele Bezerra, por todos vocês, quero rezar o Salmo 8. Ó Senhor nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. Contemplando estes céus que plasmastes e formastes com dedos de artista, vendo a lua e estrelas brilhantes, perguntamos, Senhor, quem é o homem para dele assim os lembrardes e os tratardes com tanto carinho? Pouco abaixo de Deus o fizestes, coroando de glória e esplendor. Vós lhe destes poder sobre tudo, vossas obras aos pés lhe pusestes. As ovelhas, os bois, os rebanhos, todo o gado e as férias da mata,
passarinhos e peixes dos mares, todo ser que se move nas águas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, grande vosso nome por todo o universo. Que este dia possamos falar bem do santo nome, do santíssimo nome do Senhor. Bendizer é falar bem. Bendizer é reconhecer a sua bênção, a sua graça. Bendizer é se apegar, colocar nossa vida em suas mãos. Bendizer é olhar para os altos e entender que é dele que vem toda a bênção, toda a graça, toda a fonte. Bendizer ao Senhor pelo dom da vida, pelo dia de hoje. Não apenas aos aniversariantes, mas todos nós que acordamos com vida, que acordamos com saúde, que acordamos com energia. E porque acordamos assim, nós nos compadecemos, clamamos misericórdia, piedade, intercedemos por aqueles que são vítimas deste vírus corona, por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão nos hospitais, nas UTIs. Vejam. Edinalva Correia diz: bom dia, Padre Adivânio, sua bênção. Peço oração por todos os enfermos que estão na UTI. Nós rezamos por ele. E o salmo é a oração da igreja. O salmo é a oração de súplica. Os salmos. Vimos ontem a liturgia das horas, que são os salmos. Rita Correia diz: bom dia, Deus seja louvado, amém. E Rita Correia, missionária do movimento Mãe Rainha, 3 vezes admirável de Xansta, lá em Biratinga, que tem como padroeira Santa Rita de Cássia, a santa das causas dos impossíveis. Eu quero abraçar e abençoar toda a comunidade, todo o distrito, todos os engenhos circunvizinhos, todas as parcelas, todas as famílias e cada família. Deus as abençoe. Também quero abençoar e abraçar as ilhas 30 e 31 de março, popularmente conhecido como Muriçoca, e todas as parcelas circunvizinhas lá daquelas vilas. Deus os abençoe, Deus os tome em suas mãos e restaure a vida e a saúde. Viviane Lima já está sintonizada como internauta aqui na live. Luciene Cristina, eu quero rezar mais um salmo. É o Salmo 22. Bem no início desse programa, nós rezávamos esse salmo. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos brados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. Ele me guia no caminho mais seguro pela honra do seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nem o mal eu temerei. Estás comigo, com bastão e com cajado, eles me dão a segurança. Preparais à minha frente uma mesa bem à vista do inimigo. E com óleo vós ungis minha cabeça, o meu cálice transborda. Felicidade e todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida, e na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Queridos irmãos e irmãs, queridos rádio ouvintes, vamos entrar hoje na segunda sessão do nosso catecismo, que fala, sobretudo, dos sacramentos. Os 7 sacramentos. Vimos a liturgia terminávamos ontem, a liturgia e o seu mistério, e hoje nós vamos entrar na segunda sessão, os 7 sacramentos. Antes de irmos para o catecismo, eu quero apresentar os rituais que falam dos sacramentos. Vejam,
Primeiro eu quero apresentar aqui o sacramental. Vocês estão vendo? São sempre esses livros vermelhos. São os livros oficiais da Santa Igreja Católica e da liturgia. Era desnecessário se eu trouxesse tantos livros como estou trazendo, vejam, sacramentário aqui, né? Tantos livros que estou trazendo, e não apresentasse os livros oficiais dos sacramentos, que tem todo o rito e também toda a sua teologia. Vejam, o sacramentário, por exemplo, tem os sacramentos, o batismo, a penitência, o matrimônio, a unção dos enfermos e as exéquias. Aqui neste livro, o sacramentário. E por que eu estou apresentando? É bom dizer, por causa das introduções de cada sacramento aqui. Aqui cada introdução, vejam, tem a teologia litúrgica, aquilo que a igreja pensa de cada sacramento. Vocês estão vendo aqui, batismo, iniciação cristã, né? E observações preliminares gerais. Estão aqui. Atenção pastoral do batismo, atenção pastoral da crisma, atenção catequistas e animadores. Tomem o Catecismo da Igreja Católica. Essa formação é sobretudo para vocês. E aqui temos outro. Temos o ritual do batismo de criança, o próprio. Nós temos o sacramentário, que traz aqueles sacramentos, aqueles 4 sacramentos, vejam. Mas temos também o ritual de cada sacramento. E aqui eles são, né, mais específicos e eles são também mais abrangentes. Por exemplo, aqui no índice deste ritual do batismo de criança, temos a apresentação, que é toda a teologia e a introdução, a iniciação cristã. O que vem aqui como introdução vem também no sacramentário, como vocês viram. Mas este ritual das crianças é dividido em 8 capítulos. Vejam, propriamente 7 capítulos e um apêndice. No primeiro capítulo fala do rito para o batismo de várias crianças, rito para o batismo de várias crianças em etapas. No segundo capítulo deste ritual, rito para o batismo de uma criança, rito para o batismo de uma criança em etapas. O terceiro capítulo, rito para o batismo de grande número de crianças. O quarto capítulo, rito para o batismo de crianças, a ser usado por ministros ou ministras, extraordinário ou extraordinária. Rito para o batismo de criança, a ser usado por ministros extraordinários em etapas. O quinto capítulo, rito para o batismo de crianças em perigo de morte. O sexto capítulo, rito para receber na igreja uma criança já batizada. Fazer apenas os ritos complementares. O sétimo capítulo, textos bíblicos a serem usados na celebração do batismo de crianças. Aí tem leituras do Antigo Testamento, leituras do Novo Testamento, temos os salmos responsoriais, temos as aclamações do Evangelho e os Evangelhos. E no apêndice, temos as orações dos fiéis, a oração da Assembleia, oração sobre a água, quando a água deve ser abençoada, quando se usa a água abençoada na vigília pascal, temos as promessas do batismo, a renúncia e a promessa de fé e várias bênçãos. Estão todos aqui nesse rito, vejam, de crianças. Quero apresentar aqui os que estão entrando. Rita
Elisângela Maria, não é? Maci Camille, Joelma Câmara, Aurenita Paulina, vejam, Aldenira Lucas, Gorete Silva, que maravilha, Eliemara Amanda. Hoje a rede está bombando, graças a Deus, muito mais pessoas sendo alcançadas. Rita Correia diz: Mãe Rainha, quem nos olhar te veja, quem nos escutar te ouça, e quem se encontrar conosco, sinta tua presença. Amém. Esta é uma oração muito bonita que tem no ritual, no manual de Mãe Rainha. Vou repetir mais uma vez. Obrigado, Rita Correia. Diz assim: Mãe Rainha, quem nos olhar te veja, quem nos escutar te ouça, e quem se encontrar conosco sinta a tua presença. Amém. Lide Caroline está nos acompanhando, Maria José também. Aronita Paulina diz: bom dia, Padre, sua bênção. Rosângela Gomes, bom dia, Padre, sua bênção. Célia Maria diz: amém. Fique agora com a música da sequência, em oração, em meditação. Quando voltarmos, vamos voltar já com o nosso estudo, com a nossa catequese. E 42. Pega o seu Catecismo da Igreja Católica. Se você não tem, Joyce está divulgando, dizendo que na loja dela, a nossa lojinha católica, ainda tem catecismo. Só é fazer o pedido a ela, não é que ela entrega, tá certo? Vamos para a segunda sessão, os 7 sacramentos da Igreja. Esse capítulo 1, o sacramento da iniciação cristã, ele é dividido em 3 artigos. Cada artigo vem um sacramento. Portanto, o primeiro artigo é o sacramento do batismo. O segundo artigo, o sacramento da confirmação. O terceiro artigo, o sacramento da Eucaristia. Que formam, nós já vimos aqui, né, os 3 sacramentos da iniciação cristã. Ô padre, você pode estar perguntando, ô padre, mas a gente não recebe o batismo, depois a Eucaristia e por último a crisma? Essa é a ordem pastoral. A ordem teológica
hierárquica dos sacramentos é batismo, confirmação e Eucaristia. Os antigos dizem que quando era batizado já era confirmado. Já recebia os 2 sacramentos. Depois ele ia fazer a primeira comunhão. Certo? Só um esclarecimento. Vamos para o número 12:10. Os sacramentos da nova lei foram instituídos por Cristo e são 7, a saber: o batismo, a confirmação, a Eucaristia, a penitência, a unção dos enfermos, a ordem e o matrimônio. Guardem esta sequência. É nesta sequência que a igreja pensa, é esta sequência que a igreja divide os 7 sacramentos em 3 grandes blocos, como vimos. Os sacramentos da iniciação cristã, que são os sacramentos do batismo, confirmação, Eucaristia. Os sacramentos de cura, que são 2, os sacramentos da penitência e a unção dos enfermos, e os sacramentos do amor, a ordem e o matrimônio. Os 7 sacramentos atingem todas as etapas e todos os momentos importantes da vida do cristão. Dão a vida de fé do cristão, origem e crescimento, cura e missão. Vejam que belíssimo. Nisto existe certa semelhança entre as etapas da vida natural e as da vida espiritual. Os sacramentos. É muito importante a gente conhecê-los dessa forma como a igreja pensa. E aí a gente vai entender até mesmo a nossa vida, viu? A nossa vida enquanto humano, enquanto pessoa. Não apenas enquanto cristão, mas enquanto pessoa. Santo Tomás de Aquino foi que já pensava isso e dividiu assim. 12:11. Seguindo esta analogia, exporemos primeiramente os 3 sacramentos da iniciação cristã, como vimos no primeiro capítulo. Em seguida, os sacramentos de cura, vejam, no segundo capítulo. E, finalmente, os sacramentos que estão a serviço da comunhão e da missão dos fiéis, o terceiro capítulo. E você pode me perguntar, padre, em quantos capítulos esta segunda sessão está dividido? Já vimos aqui, em 3 capítulos. Cada capítulo tem os seus artigos. Sem dúvida, esta disposição não é a única possível, mas permite ver que os sacramentos formam um organismo no qual cada um especificamente tem seu lugar vital. Nesse organismo, a Eucaristia ocupa um lugar único por ser sacramento dos sacramentos. Todos os demais sacramentos estão ordenados a este como a seu fim. Entenderam? O sacramento da Eucaristia é um sacramento, mas ele se torna o sacramento dos sacramentos, porque todos os sacramentos convergem, nos condicionam, nos indica o sacramento da Eucaristia, e o sacramento da Eucaristia abarca todos os sacramentos podem ser celebrados dentro da Eucaristia, que é presença física ressuscitada, mas também é um sacramento. E aqui eu quero abrir um parêntese, depois eu fecho, para dizer que é possível um catequista, é possível um animador de crisma, é possível um leigo procurar tantos sites oficiais, viu? Não estou falando nem sites vagabundos, né? Fake news, que tem muitos na internet, que não são de confiança, mas sites oficiais procuram artigos, procuram matérias de pensadores, mas estes catequistas nunca leram o catecismo da Igreja Católica. Não é possível. É como a gente procurasse os comentários bíblicos e nunca lesse a Bíblia, minha gente. Não é possível. A Igreja nos dá, veja,
nos dá a graça e põe em nossas mãos o livro oficial, o documento oficial, como vimos, a teologia pura, a doutrina mais sublimar, excelente. Aqui está o resumo e a suma daquilo que a igreja pensa. Então, o primeiro livro, como formação para o catequista, para o animador, para o agente de pastoral, para o missionário e missionária, é a Bíblia e o Catecismo da Igreja Católica. Como vimos aqui, não se deixe influenciar, só fazer campanha mais da Bíblia e esquecer o Catecismo da Igreja Católica. Estamos vendo a sua eficácia, a sua importância. Ele é fundamentado todo, povoado das Sagradas Escrituras. Quantas citações! E nos dá a entender, leva-nos a entender mais a Sagrada Escritura. Vou fechar o parênteses, tá bem? Para a gente ir para o primeiro capítulo, que é os sacramentos da iniciação cristã, número 1212. Pelos sacramentos da iniciação cristã, batismo, confirmação e eucaristia, são lançados os fundamentos de toda a vida cristã. Já deu para entender na primeira frase afirmativa? São lançados os fundamentos de toda a vida cristã. A participação na natureza divina que os homens recebem como dom mediante a graça de Cristo apresenta certa analogia com a origem, o desenvolvimento e a sustentação da vida natural. São os sacramentos da iniciação cristã: batismo, confirmação, eucaristia. A origem, que é o nascimento, o desenvolvimento, nascemos no batismo, somos ungidos para nos desenvolvermos e somos sustentados na vida natural pelo alimento da Eucaristia. Que beleza, que maravilha. Os fiéis, de fato, renascidos no batismo, são fortalecidos pelo sacramento da confirmação e depois nutridos com o alimento da vida eterna na Eucaristia. Assim, por efeito destes sacramentos da iniciação cristã, estão em condições de saborear cada vez mais os tesouros da vida divina e de progredir até alcançar a perfeição da caridade. Paulo VI, na Constituição Apostólica Divine Consortio Naturae, ele falava isso. Vejam. Confira também o Oica, na Prenodanda, não é? Que os números 1 a 2. Ou seja, é o que nos dá entenderam a gravidade que é isso aqui. Então, os que não têm ainda o sacramento da iniciação cristã, repito, batismo, confirmação, eucaristia, não podem progredir na vida de Deus. Não pode se desenvolver como cristão. Não é ajudado na vida também humana, no sentido, né, do desenvolvimento. E o catecismo diz isso sem escrúpulo, viu? Diz isso sem escrúpulo. Vamos para o primeiro artigo, o sacramento do batismo. Vamos ver aqui todo o sacramento do batismo. E a partir de amanhã eu trago os livros que falam do sacramento do batismo, ou dos sacramentos. Vou indicando aqui os livros. Haja vista que no início dessa formação indiquei um livro, que vou repetir, do professor Felipe Aquino. Eu disse que ele fez uma pesquisa muito interessante, muito boa, sobre os sacramentos dentro dos catecismos, dentro do Código do Direito Canônico. Está lá uma síntese muito boa. E tem tudo sobre o batismo lá, não é? E tem, já como indicação que eu indiquei,
está em um dos vídeos, um dos primeiros. E aqui eu já quero pedir a Pascom que faça esse trabalho, já que selecione todos os livros que eu estou indicando e coloque numa página, porque fica fácil você ir e acessar e lá, não é, ver todos os livros. Pode colocar no Instagram da paróquia ou pode colocar no meu Instagram. O número 1213, o sacramento do batismo. O santo batismo é o fundamento de toda a vida cristã, a porta da vida do Espírito. Vitae spiritualis annua. Veja. E a porta que abre o acesso aos demais sacramentos. Pelo batismo somos libertados do pecado e regenerados como filhos de Deus. Tornamo-nos membros de Cristo, somos incorporados à igreja e efeitos participantes de sua missão. Batismus est sacramento regenerationis per aquem in verbo. O batismo é o sacramento da regeneração pela água na palavra. Que maravilha! Quem diz isso é justamente aquele que nos faz pensar, que nos leva a pensar. É o catecismo, ou seja, renovaram. O número 2, depois a 5. Já deu para entender? Sem o batismo você não pode receber nenhum outro sacramento. Ele é a porta dos demais sacramentos. É a porta de entrada. E aqui está a síntese, já nesse número 1213, aquilo que é o sacramento. E que nos dá o sacramento. Primeiro ponto desse artigo, como é chamado este sacramento? Número 1214, este é denominado batismo com base no rito central, pelo qual é realizado. Batizar, batizein em grego, significa mergulhar. Emergir. O mergulho na água simboliza o sepultamento do catecúmeno na morte de Cristo, da qual com ele ressuscita como nova criatura. Confira em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Gálatas, capítulo 6, versículo 15. Vejam. E nós podemos também ir para Romanos, capítulo 6, versículos de 3 a 4. Depois Colossenses, capítulo 2, versículo 12. É este, veja o fundamento, aquilo que eu acabei de falar, fundamento bíblico. Número 12:15. Este sacramento é também chamado o banho da regeneração e da renovação no Espírito Santo. Tito 3:5. Pois ele significa e realiza este nascimento a partir da água e do Espírito, sem o qual ninguém pode entrar no reino de Deus. João 3:5. Ô padre, existe 2 batismos? Não, só existe um. Como vimos aqui no 12, número 12:15. E no batismo já recebemos o Pentecostes. Já recebemos o Espírito Santo. 12:16. Este banho é chamado iluminação, porque aqueles que recebem este ensinamento catequético têm o Espírito iluminado. São Justino, o apologeta, já diz isso. Vejam, depois de receber o batismo, o verbo, a luz verdadeira que ilumina todo homem. João 1, capítulo 1, versículo 9. O batizado, após ter sido iluminado, se converte em filho da luz. Vós sois a luz do mundo. Vejam. Ele mesmo é a luz do mundo. Efésios 5, 8. O batismo é o mais belo e o mais magnífico dom de Deus.
Então você pode dizer também que o batismo é um dom. Veja. Chamamos-lo de dom, graça, unção, iluminação, veste de incorruptibilidade. Banho de regeneração, selo e tudo o que existe de mais precioso. Um dom, porque é conferido àquele que nada trazem. Graça, porque é dado até a culpados. Batismo, porque o pecado é sepultado na água. Unção, porque é sagrado e régio. Tais são os que são ungidos. Iluminação, porque é luz resplandecente. Veste, porque cobre nossa vergonha. Banho, porque lava. Selo, porque nos guarda e é o sinal do senhorio de Deus. Que maravilha, vejam só. Só neste número aqui, o número 12 e 16, está toda a teologia do batismo. Toda a teologia. Era preciso elencar aqui os nomes do batismo e nele já tem o seu significado, já tem o seu sentido mais profundo. Aquilo que é de fato o batismo. E quem pensou isso foi São Gregório Nazianzeno, no seu Orde, número 40, depois de 3 a 4. Ele pensava dessa forma, o que é para todos nós. 8 horas, quero apresentar aqui todos aqueles que entraram depois, e que são muitos, graças a Deus. Vejam. Lara Bandeira, Rosilda, que está nos acompanhando, diz bom dia, padre. Júlia Verônica também diz bom dia, padre. Deus abençoe. Deus faça feliz. Daniele Bezerra também. Diva Nilza Dantas está nos acompanhando. Diz bom dia, padre. Elaine Ventura, padre, o que impede um cristão de receber os sacramentos? Júlia Verônica, Aldilânia Mariana, depois eu vou dar a resposta. Betânia Nascimento, bom dia, padre, sua bênção. Minhas orações hoje são por todos que estão com depressão e síndrome do pânico. Liberta, Senhor Jesus, todos estes que estão com pânico, síndrome do pânico. Ariane Sandy está nos acompanhando, está na sua sala. Caroline dos Santos, Eliamara, já falei. Valquíria, sua bênção, padre, estou aqui, tomando meu café com as vitaminas de suas palavras do catecismo. Que maravilha, Valquíria, Deus te abençoe, tua mãe também, Deus faça feliz. Luciene Cristina, Zenaide, já apresentei. Maria Serrati, bom dia, padre Edivânio, a sua bênção para todos que precisam sair de casa para trabalhar. Deus os abençoe e os proteja. Fernanda Flávia Silva, bom dia, padre, Deus abençoe muito. Eu estou estudando o catecismo, amém. Carlos Silva Carneiro, bom dia, padre, Deus abençoe. Né? E Edilene Maria também entrou, Deus os faça feliz. Agora fique com a música da sequência. Deixa eu dar uma olhada aqui, não é? Lúcia, a mãe de Carla, a tia de Carla, parabeniza Carla, oferece o hino da sequência para Carla. Deus abençoe. É Lúcia que é tia, Tel e que é mãe. Deus faça feliz a música da sequência.
intercede sempre em meu favor. Que me ama, me ampara, me protege com manto protetor. Intercede sempre em meu favor. Vamos para o segundo ponto desse primeiro artigo, o sacramento do batismo. Esqueci do áudio aqui. Dá o retorno. Vamos lá. O batismo na economia da salvação. Subtema: as prefigurações do batismo na antiga aliança. Vejam, ou seja, as figuras do batismo da nova aliança que estão na antiga aliança. Isto é, os que estão no Antigo Testamento. Porque o batismo é do Novo Testamento. 12:17. Na liturgia da noite pascal, quando da bênção da água batismal, a igreja faz solenemente memória dos grandes acontecimentos da história da salvação que já prefiguravam o mistério do batismo. Olha o fundamento. Ó Deus, pelos sinais visíveis dos sacramentos, realizais maravilhas invisíveis. Ao longo da história da salvação, vós vos servistes da água para fazer-nos conhecer a graça do batismo. É esta bênção que eu quero dar hoje da água. Já prepare sua água. É com esta bênção que nos recorda e ao mesmo tempo fundamenta. Não é? É a memória da vigília pascal. O número 42 do rito, que é a bênção da água batismal. Vejam. Vamos lá. 12:18. Desde a origem do mundo, a água, esta criatura humilde e admirável, é a fonte da vida e da fecundidade. A Sagrada Escritura a vê como incubada pelo Espírito de Deus. E é interessante que aqui já diz que o Espírito Santo pairava sobre as águas desde o fundamento do mundo. Isso nós vemos também na vigília pascal. Já na origem do mundo, vosso Espírito, veja aquilo que eu disse, pairava sobre as águas, para que elas recebessem a força de santificar. É justamente o que nós pedimos ao Senhor com a bênção da água. 12:19. A igreja viu na arca de Noé uma prefiguração da salvação pelo batismo. Por ela, com efeito, poucas pessoas, isto é, 8, foram salvas da água. Quem diz isso e fundamenta é a primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 20. E nós podemos conferir. Nas próprias águas do dilúvio, prefigurastes o nascimento da nova humanidade, de modo que a mesma água sepultasse os vícios e fizesse nascer
a santidade. 12:20. Se a água de fonte simboliza a vida, a água do mar é um símbolo da morte. Razão pela qual o mar podia prefigurar o mistério da cruz. Por este simbolismo, o batismo significa a comunhão com a morte de Cristo. Você sabia disso? Que o mar representa o mistério da cruz, que é a morte e ao mesmo tempo a vida. No batismo, lá na pia batismal, quando fomos mergulhados, não é? Também fomos sepultados. E quando saímos ressuscitados, saímos vivos. Entramos um e saímos outro. 12:21. É sobretudo a travessia do Mar Vermelho, verdadeira libertação de Israel da escravidão do Egito, que anuncia a libertação operada pelo batismo. Concedestes aos filhos de Abraão atravessar o Mar Vermelho a pé enxuto, para que, livres da escravidão, prefigurasse o povo nascido na água do batismo. Que maravilha! Podemos entender muito bem isso. Veja que teologia. Veja bem que teologia maravilhosa. Não sei se você sabia dessa teologia do sacramento do batismo. Número 12:22. Finalmente, o batismo é prefigurado na travessia do Jordão, pela qual o povo de Deus recebe o dom da terra prometida à descendência de Abraão, imagem da vida eterna. A promessa desta herança bem-aventurada realiza-se na nova aliança. São as imagens do batismo do Antigo Testamento. Perceberam, né? O dilúvio, o Mar Vermelho e o Jordão. São as figuras do Antigo Testamento que apontam para o Novo Testamento, o batismo. Vamos agora para o subtema. O batismo de Cristo. Vamos entender o batismo de Cristo. Número 12:23. Todas as prefigurações da antiga aliança encontram sua realização em Cristo Jesus. Ele começa sua vida pública depois de ter se feito batizar por João Batista no Jordão. Encontramos este fundamento belíssimo no Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 13, aonde nos coloca justamente, após sua ressurreição, confere esta missão aos apóstolos: ide, pois, fazei que todos os povos se tornem meus discípulos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a observar tudo quanto vos ordenei. Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos de 19 a 20. Número 12:24. Nosso Senhor submeteu-se voluntariamente ao batismo de São João, destinado aos pecadores, para cumprir toda a justiça. Este gesto de Jesus é uma manifestação de seu aniquilamento. Quem diz isso é o apóstolo Paulo, na comunidade e a carta aos Filipenses. Capítulo 2, versículo 7, vejam, e nos dá o contexto deste aniquilamento que ele chama de kenosis. O espírito que pairava sobre as águas da primeira criação desce então sobre Cristo, preludiando a nova criação, e o Pai manifesta Jesus como seu Filho amado. O número 12:25. Foi em sua Páscoa que Cristo abriu a todos os homens as fontes de batismo. Com efeito, já tinha falado da paixão que iria sofrer em Jerusalém, como de um batismo com o qual devia ser batizado. O sangue e a água que escorreram do lado de Jesus crucificado são tipos do batismo e da Eucaristia. Sacramentos da vida nova,
Desde então é possível nascer da água e do Espírito para entrar no reino de Deus. João capítulo 3, versículo 5. Vê, quando és batizado, de onde vem o batismo? Senão da cruz de Cristo, da morte de Cristo. Lá está todo o mistério. Ele sofreu por ti, é nele que és redimido, é nele que és salvo, e por tua vez te tornas Salvador. Que maravilha! Essa expressão é de Santo Ambrósio. No sacramento ele reflete os números 2, capítulo 2, versículos de 2 a 6. Quero parar por aqui. Vamos com calma. Já está esquentando a nossa cabeça. Amanhã eu quero voltar com o batismo da igreja, o subtema, para depois entrarmos no capítulo 3. Vamos à nossa formação, devagar, né, com calma, saboreando bem o catecismo da Igreja Católica, sem muita pressa, não tem pressa de chegar. Estamos no isolamento social, temos tempo na nossa casa para estudar, para ler. Você pode ler e reler, tá certo? E quero chamar a atenção para a nota de ontem do nosso prefeito. Já temos 6 casos confirmados. 6 casos confirmados. 8 parece-me em suspeita, 14 já descartado. Mas vejam, se for confirmado, só vai aumentar. Isso, a política de prevenção para o isolamento social cada vez mais se afirma. Se você não tem nada para fazer na rua, fique em casa. Não é? 8 suspeitos, 13 descartados e 6 confirmados. E um óbito, né? Infelizmente. Então vamos ser responsáveis conosco mesmo, com os nossos familiares e também com os outros. Não nos contagiarmos e não contagiarmos, né, ninguém. Veja quando você sai de casa, quando você se expõe, sobretudo, né, sem a máscara, você está colocando a sua vida e a vida dos seus, que você mais ama. Não é? Essa é a matemática. Um infectado contamina 3. Nossa, 3 contamina 9. Veja, então vamos ter muito cuidado, não é? Ser sereno, não cair no desespero, no pavor, no terror, mas ser muito prudente e responsável. Quero mandar um forte abraço para Patrícia Duarte. Peço oração pela minha família e meu bebê que hoje faz 7 dias de vida. Amém. Né? Cuide bem, né? E cuida bem estar no colo da mãe. Está perto do coração da mãe. Embale bem esse filho, sobretudo nesses primeiros dias que ele precisa muito sentir seu calor. Calor do corpo, calor humano, calor de mãe, a ternura de mãe. Zezé Brito entrou, não é? Está nos acompanhando também. Risolange Júlia está nos acompanhando. E ela diz: bom dia, padre. Continuemos em oração por todos os profissionais de saúde. Não está fácil. Obrigado pelo ensinamento diário. Deus te abençoe. Juliana, mais uma vez. E Vânia Maria. Quero rezar este salmo por você antes de chamar o bloco para dar a bênção da água quando voltarmos com o bloco. Vejam, prepare a sua água, porque quando voltarmos eu quero abençoar a sua água. E o salmo que quero rezar por você é o 3º salmo que eu rezo neste programa, é o Salmo 26. O refrão diz: o Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é minha luz e salvação, de quem eu terei medo. O Senhor é a proteção da minha vida, perante quem eu tremerei. Ao Senhor peço apenas uma coisa, e é só isso que eu desejo: habitar no santuário do Senhor por toda a minha vida, saborear a suavidade do Senhor e contemplá-lo no seu templo. Senhor, é vossa face que eu procuro, não me escondais a vossa face,
Não afasteis em vossa ira o vosso servo, sois vós o meu auxílio. Não me esqueçais, nem me deixeis abandonado, meu Deus e Salvador. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Espera no Senhor e tem coragem, espera no Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor é minha luz e salvação. Estes salmos que eu estou rezando fazem parte do rito do batismo. Vejam, para a gente também ir rezando, a gente ir se colocando na dinâmica em oração e liturgicamente, já não apenas estudar como teoria, mas também como prática e já vivendo aquilo que a igreja, a Santa Igreja, nos proporciona. Fique agora com a música da sequência. Quero oferecer para todos vocês e reze com esta música. Mas eu sei que o teu amor por mim é grande. Não mereço, mas preciso desse amor que me acolhe, me constrange. Você ouviu as minhas lágrimas em silêncio. Mas eu sei que o teu amor por mim é grande. Não mereço, mas preciso desse amor que me acolhe, me constrange. Você ouviu as minhas lágrimas em silêncio. E com teu singelo amor me abraçou. No sereno de uma noite tive medo, mas vi nascer um lindo dia clarear.
8h25. Quero dar bênção à sua água, a água que você preparou pelo rito do batismo. Vejam. E após cada intercessão, você responde: fontes de água viva, bendizei o Senhor. Vou invocar e você responde aí onde você está. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Bendito sejais, Deus, Criador de todas as águas. Sobre as águas primeiras firmastes o universo habitável. Povoastes as águas e a terra com vossas criaturas. Fontes de água viva, bendizei o Senhor. Nas águas do Mar Vermelho, afogastes os opressores e fizestes vosso povo passar a pé enxuto para a terra da liberdade. Fontes de água viva, bendizei o Senhor. Nas águas do Jordão, solidário com os pobres e os pecadores, Jesus se fez batizar por João Batista, ungido pelo Espírito, iniciou sua missão neste mundo. Fontes de água viva, bendizei ao Senhor. Nas águas do seu amor, todos nós somos mergulhados e passamos da escravidão para a liberdade, da tristeza para a alegria, da morte para a vida. Fontes de água viva, bendizei o Senhor. Concedei a força do vosso Espírito a todos que forem banhados nesta água, a fim de que participem da Páscoa do Cristo e recebam a graça da imortalidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O amor de Deus sempre nos constrange. Queremos estar sempre nos braços do Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, chegamos ao final do nosso programa. Agora eu quero vos agradecer e vos abençoar. Obrigado, Messinho, por mais um dia. Amanhã estamos juntos, se Deus quiser. Fique em casa. Não saia de casa. Aproveite a sua casa, o seu lar, a sua família. Desenvolva projetos. Não se canse muito. Leia mais. Deixe um pouquinho as novelas. Leia mais. Leia um romance, uma literatura, um livro da Bíblia, um livro científico. Atualize todo aquele material que você estava deixando. Limpe o seu quarto. Faça uma faxina no seu guarda-roupa, nos seus livros. Tempo tem agora. Veja, temos inúmeras atividades e temos tempo também para isso. Não temos desculpa, é verdade, meu senhor. Não temos desculpa, não é? Vá limpar os seus sapatos, vá ver aquela roupa que há anos e anos você nem veste mais, para fazer doação, não é? Tem muita gente precisando de roupa. Estão fazendo muito campanha sobre alimento de cesta básica. Mas muita gente precisa também de roupa. Então aproveite que está em casa. Faça esta renovação da sua vida também. Não é? Não basta apenas rezar para mudar o mundo. A gente tem que agir para que ele mude. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Você ouviu o programa Católicos em Ação, uma realização da Paróquia Nossa Senhora da Conceição.